Só conversa mole, né? Vamos lá. Parashat Vayera. Essa é a Parashá que, de uma vez por todas, Abraham manda Ismael embora. Que seja assim, se Deus quiser. Ok. Qual que era a regra? Qual que era a regra de Sodom? Como funcionava em Sodom? Então, Sodom, primeira coisa, era talvez o sonho de consumo. Sodom era o sonho de consumo de qualquer pessoa. Era a melhor terra da época. Sodom fica no Negev, no sul. No sul, até ter extração de água do mar ou fazer gotejamento no deserto, você não tinha água lá. E o lugar mais rico que tinha, o lugar mais próspero que tinha, era Sodom. O Lot, a princípio, quando ele se separou de Abraham, ele falou, bom, eu vou para aquele lugar. O Rashi ainda descreve para a gente, as pessoas de Sodom eram malvadas. Mas o Lot, ele não focou nisso, ele focou na prosperidade dele. E ele entrou, foi para lá e começou a fazer negócios, começou a se entrosar com todo mundo, e estava tudo indo muito bem para ele. E, inclusive, quando os anjos chegam e falam para Lot, olha, a gente vai destruir, o Lot ele chega para os gêmeos e fala, Deus vai destruir, eles começam a rir. Que destruir? Estamos aqui na maior potência, estamos aqui num lugar maravilhoso, aqui é Kegan Hashem Keretz Mitzrayim, como um jardim de Deus. Ninguém vai destruir esse negócio, você tá sonhando, isso aqui é uma loucura que você está falando, impossível. E desconsideraram, ficaram por lá e morreram. E aí, o que acontece? Quando os Malachim estão lá, na casa do Lot, como conhece a passagem, ele recebeu eles dentro de casa, aprendeu com Abraham, e aí a turma fica em volta da casa dele. E eles... Eu queria chamar a atenção na comparação com o assunto de Noé, o mundo inteiro foi avisado, ninguém deu atenção. Aqui o pessoal foi avisado que... A cidade de Sodom em si não foi avisada. Quem foi avisado foi Abraham. O pessoal de Sodom não foi avisado, não foi advertido. Provavelmente porque Deus já tinha dado várias advertências. É só você ler a história. Deus já destruiu o mundo pelo roubo. Já quebrou a Torre de Babel pela atitude deles. Agora chega a Sodom, ou seja, já teve precedente. Então Deus já avisou o suficiente. É só você ler a história e aprender. E aí, bom, está escrito que quando os anjos chegaram, antes disso, quando eles chegaram, eles viram que Lot estava na porta da cidade. O que é a porta da cidade? O portão da cidade, além de ser literalmente o portão da cidade, ele teria sido nomeado o juiz da cidade. Ou seja, ele estava no escalão, mais alto escalão do governo. Era desembargador federal lá. Pode imaginar que é um desembargador? Ministro. Lá dentro da cidade mais próspera. Imagina, judeu, certo? Não, judeu ainda. Quem é lá judeu? Barroso? Quem é o Fux, Barroso? Vamos lá. Barroso acho que é de paz, só não sei. Bom. Não, Barroso é dizer, bom, tudo bem. Ele estava lá muito bem entrosado. E aí ele recebe os anjos dentro da casa dele. E os caras da turma fazem lá, estão prontos para atacar. E que eles viram, estava chegando um avião israelense lá, e todo mundo se juntou lá no aeroporto para linchar. É o que eles estavam prontos para fazer com os malachim. E aí o Lot, os anjos fizeram eles cegos, não conseguiam enxergar, e mesmo os cegos continuaram querendo quebrar a porta. E aí o que eles queriam? Ele abre a porta e eles falam, olha, entrega esses homens para nós. O que eles queriam? Diz o Rashi para a gente, ter relações com eles, homem com homem. E o Lot, estranhamente, ele fala, olha, eu tenho 2 filhas. E ele coloca à disposição as 2 filhas dele. Porque ele protege os anjos e ele coloca as 2 filhas à disposição. É muito estranho. Mas, se a gente for pegar, às vezes, é fácil a gente ser bom com aqueles que são distantes. Aqueles que estão próximos a gente tem mais facilidade em despachar. A mensagem que fica para a gente. É fácil a gente julgar o Lot. Alguns comentaristas, eles dizem que isso não foi exatamente o que o Lot falou. O Rashi aparentemente diz que ele realmente colocou à disposição as filhas. Outros dizem que quando ele fala, olha, tem aqui minhas filhas, ele estava sendo irônico. Você acha que eu vou entregar minhas filhas? Eles vieram aqui se hospedar na minha casa, igual que você nem pensa nas minhas filhas, nem pensa nesses caras também. Essa é uma das formas de explicar. Alguns comentaristas trazem essa explicação. Não é o Pshat, uma explicação mais conhecida, mas pelo menos faz mais sentido, a princípio, que ele não colocou as filhas dele à disposição. Bom, e aí quando ele fala, olha, eles vieram se esconder na minha casa, eu abriguei eles, eles viram e falam, esse cara veio morar aqui,
ele é estrangeiro, e ainda agora virou juiz. E essa hora que o Lot deveria perceber aonde que ele estava. Ele estava muito bem entrosado. Virou um alemão de primeira. E de repente, quando chega a hora H, você é aquele judeu que não merece estar aqui com a gente. Está na hora de acordar e perceber que você não está no lugar certo. As pessoas não gostam de você. Você pode estar muito bem entrosado. Você é o chefe. Quando chega na hora H, você é o judeu que não merece estar aqui. Eu falei isso em Buenos Aires, me falaram que eu tinha complexo de perseguição. Complexo de perseguição. Então, quem tinha dúvidas, hoje ficou muito claro. Então, a gente pode parar e focar, poxa, estamos sendo perseguidos, o que vai acontecer? Ou a gente pode saber, está na hora da gente se juntar e saber que quem está ao nosso lado é a Kadosh Baruch Hu. Não é você sendo ministro, não é você tendo Estados Unidos, ou tendo quem for. Quem está ao nosso lado é a Kadosh Baruch Hu. A cidade inteira foi destruída, Hashem foi lá e tirou o Lot pela mão e salvou ele. É Hashem que vai salvar a gente, e é com ele que a gente tem que estar seguro, e não em ninguém mais. A história está muito clara. E a história se repete, e cabe a nós ler a história, estudar, e ver como a coisa funciona. Mas o Lot ainda ele foi persistente. Está escrito que a noite inteira ele tentou convencer os anjos que as pessoas não são tão más assim, não é tão ruim assim. Por quê? Porque é difícil você abrir mão da tua prosperidade, da tua, não só da tua posição, e de repente agora você vai voltar a ser sobrinho de Abraham. Você é sobrinho lá do judeu. É melhor. A cabeça dele, que está tão envolvido com o dinheiro, e ele foi lá pensando no dinheiro, ele está, não só isso, as filhas dele se casaram com pessoas locais. Ele estava muito bem entrosado com todo mundo. Os filhos deles já não tinham, os netos já não tinham mais sobrenome judaico. Estava tudo bem, tá certo? Já o nome Avraham já tinha sido certo. E ele ainda tenta convencer os anjos, tá? Que os anjos têm que levar ele pela mão, meio que à força. A esposa ainda olha para trás, sendo que tá bom aqui, onde eu estou indo embora? Por que estão me levando? Que tá muito bom. E ela fica lá, tá lá até hoje. Então, tá na hora da gente acordar e não esperar a Deus virar a cidade, e sim a gente saber que a gente tem que estar conectado com o Deus de Abraham e com os anjos de Abraham, e assim a gente vai estar salvo. Então, essa situação se repetiu no século XX, porque quando muitos Yehudim bien saíram da Polônia, da Rússia, todos fueron para a América, se América Norte e Sul, se preocupavam todos pela prosperidade, por trabalhar em coisas, e isso, e pouco a pouco foram abandonando muitas mitzvot e todos, somente uma vida melhor e aproveitar. A gente tenta não julgar as pessoas, né? Dentro do que eles passaram. Em muitos casos aconteceu assim. Pode acontecer, aconteceu. Só lembrando que quando chegou a Segunda Guerra e, pessoal, os rumores que Hitler estava planejando já estavam chegando, muitos não saíram das suas casas. Como assim? Eu sou amigo deles. Isso não vai acontecer comigo. Isso é impossível. Tá certo? Importante a gente lembrar disso. Importante a gente lembrar. Hashem chama a gente, fica esperto. Aproveita o chamado. Não espera acontecer. E chamar aqui... Roubaram a mezuzá. Coloca outra. Coloca outra rápido. Ok. Então, essa é uma primeira lição. Segunda coisa, termina a história de Sodom. Estou resumindo, pegando só alguns pontos. Avraham, ele de novo, agora ele vai para a Filisteia, Palestina, não sei quem já ouviu falar. Ele vai lá. E o rei Avimelech, ele pega a Sara. A história se repete, já era a segunda vez. E aí Deus protege a Sara, e Avimelech vem lá, peraí, isso não me contou, e etc. E aí Avraham, ele fala, olha, deixa eu te contar. Quando eu comecei a ser nômade, eu e minha esposa, eu virei e falei para ela, olha, todos os lugares que a gente for, você diz que você é a minha irmã. E por isso eu fiz isso e falei que ela era minha irmã. Igual que ele já tinha feito com Paró, agora ele faz de novo com Avimelech. Mas a linguagem que ele usa, ele fala... Então, primeiro ele fala, olha, como você me falou, quase que eu quase eu acabo matando você pela tua esposa, etc. Você não me falou que ela era tua esposa? E aí o Avraham ele responde, olha, eu vi aqui que não tinha temor a Deus. Primeira coisa que me perguntaram não era sequer para pedir imposto, saber quanto eu paguei no iPhone, né?
A primeira coisa é a tua esposa. Não era questão do passaporte, se era o mesmo sobrenome. A intenção não era bem essa. Queriam saber se era esposo, se era irmã. Não é esse tipo de pergunta que se faz. Então, logo vi de cara que aqui não era um lugar onde eu poderia confiar. Eram promíscuos. E aí ele continua dizendo, e foi quando eu precisei sair da casa do meu pai. Eu falei para minha esposa, esta é a sua bondade que você vai fazer comigo. Em cada lugar que a gente for, diga que você que eu sou seu irmão. Uma frase aparentemente supérflua. Poderia dizer, olha, eu fiquei com medo que você ia me matar, então eu falei que é minha esposa, falei que é minha irmã. Não precisa contar, eu combinei com ela, desde que eu saí da casa do meu pai, para onde eu vou, resolve, fala Tarnas, o que é? Você falou porque estava com medo, pronto, então já entendi. Ok, vai embora e está acabado. Então aqui tem uma explicação muito bonita de um mestre racídico que ele fala o seguinte, na verdade, essa aqui é uma mensagem para todos nós. Vamos ler de novo. E foi quando eu fui, Deus me tirou da casa do meu pai, eu me tornei nômade. Eu falei para ela, essa é sua bondade. Em cada lugar que nós formos, vira e diga que eu sou seu irmão. Deu para entender? A gente é nômade em muitos lugares. E a garantia para a gente conseguir sobreviver é a gente virar para aquele que está do nosso lado e falar, você é meu irmão. E aqui está uma das chaves principais para a nossa Bezrat Hashem, salvação, é a união do povo judeu. Quando a gente vira para aquele que às vezes está do nosso lado, mas a gente não enxerga que é nosso irmão, fala, você é meu irmão. Independente de todas as diferenças políticas, religiosas, visões, etc., você é meu irmão. E dessa maneira eu sabia que eu ia estar garantido. Então, tirando do literal daqui, é uma mensagem muito importante para a gente lembrar, especialmente num momento como esse. A gente fala para os irmãos, de fato, não para os goim. Não para os primos, para os irmãos. Nem primo, nem... Primo. Que não é nem primo. Irmão. Mais uma passagem muito bonita. Começa a discussão entre Ismael e Yitzhak. Finalmente, a Sara tem filho, tem Yitzhak. E aí, a Sara vê que o Ismael está metzachek, estava matando, ele estava provocando o seu filho Yitzhak. E aí ela vira para Abraão e fala, olha, Garesh et ben Amazot, manda ele embora. Para Abraão, muito difícil. Aquele homem que virou para Deus, quando Deus falou, vou te dar um filho, ele vira e fala, não, para mim, se o Ismael for no caminho, já está bom. Ele amava o Ismael, era filho dele. E ela, de repente, falava, manda embora. E Deus fala, tudo aquilo que Sara te disser. Eu não vou completar a frase, né, para que ninguém... Então, e aí, ele é obrigado a mandar esse filho embora. Qual é a frase que ela diz? Qual é o argumento que a Sara diz para o marido? Ela fala assim, porque esse aqui, esse filho dessa serva, não vai herdar com meu filho, com Yitzhak. Ou seja, manda ele embora, porque parte da discussão deles era quem é herdeiro. Ismael falava, eu nasci primeiro, eu sou mais velho, eu sou herdeiro. E Yitzhak, Deus já tinha falado que Yitzhak, o Yitzhak vai ser a sua descendência. Tanto é que no final da Parashá, depois da próxima Parashá, Abraão manda embora. Todos os filhos dele com a Hagar, etc., ele manda eles todos embora. Mas o Ismael estava dizendo, a terra é minha, tá certo? Então, a princípio, a explicação literal, presta atenção nas palavras, olha como é importante. A explicação simples do Passuco diz que esse menino não vai herdar com o meu filho. Então manda ele embora. Eu quero que ele vá embora porque não quero que ele herde. Tem uma outra forma da gente ler o mesmo Passuco. Ele fala que ele não quer herdar com o meu filho. Ele quer herdar tudo sozinho. Se fosse que ele quer herdar com o meu filho, meio a meio, podemos conversar. Mas não é. Quando você lida com Ismael, Abraão poderia pensar, tudo bem, eu tenho 2 filhos, a gente vamos fazer um acordo. Yitzhak é o principal, então vamos lá. Dobro para Yitzhak, mesmo que ele nasceu depois, uma parte para Ismael. Essa é a visão de Abraão. Avamon Goim, o pai de muitas nações. Abraão enxergava dessa forma. E Deus fala, escuta a Sará, ela sabe com quem ela está falando. O Ismael não quer herdar com Yitzhak. Ele quer tudo para ele. Não tem meios termos. Por isso que eles querem Israel. Está tudo muito claro. Então, quem não sabia e quem achava que eles querem acordo, que eles querem
metade, que eles querem uma parte, acredita no Hamas. Eles não mentem. É do oceano, olha a linguagem que eles falam, Do rio ao mar. do rio ao mar. Acredita. Por que você não acredita neles? Certo? Só falam a verdade. Isso você pode acreditar. E eles deixam muito claro. E aqui já está, a Sara falou, e a gente tem que escutar a voz de Sara. Não se enganem. Ele não quer herdar com, ele quer herdar sozinho. Por isso ele estava, inclusive, jogava pedras no Yitzhak, fingindo que ele ia matar ele. Jogava flechas no Yitzhak, fingindo que iria matá-lo. Por eso dice que atrás de cada gran hombre tem una grande mulher. Atrás de cada homem tem uma grande mulher, exausta e cansada. Exausta e cansada. Às vezes é baixinha também. Ok. Próxima. Mais um ponto, agora não necessariamente ligado com a situação atual, mas você vê como tudo é pertinente. O sacrifício de Yitzhak. O último teste de Abraão, onde Deus ele fala para pegar o seu filho querido, filho de Sara, aquele filho, e leva ele para o altar. Então aqui tem uma passagem muito bonita. Então, essa história eu contei alguns anos atrás, e eu vou complementar ela com a explicação que eu vi esses dias, muito bonita. Então, a história eu vi do grande palestrante que eu escuto sempre, o Rabino Jacobson. Ele falou que ele estava uma vez num Shabbaton. Um Shabbat, ele foi chamado para ser o palestrante lá. Tinha outros palestrantes, centenas de pessoas, e não eram pessoas, vamos chamar assim, ortodoxas, necessariamente. Ele foi chamado para falar. E aí, colocaram um dos discursos dele para ele falar junto na hora que um outro palestrante ia falar, que era alguém que seguia a linha assim chamada liberal, ou seja, não segue a Torá, segue o pensamento próprio dele. Ele falou, bom, eu falei para minha esposa, como era na mesma hora, eu falei para minha esposa escutar o outro. Eu falei, por quê? Não, ela já me escutou bastante também, né? Mas eu queria saber o que o outro ia falar, estava curioso. E aí ela sai da palestra do outro, e ele falou o seguinte, pessoal, a gente não pode seguir o exemplo de Abraão. Palestra judaica. Por quê? Porque o único diálogo que a Torá conta para a gente entre Abraão e Yitzhak é quando ele está levando ele para matar. No caminho, ele vira, pai, cadê o carneiro para o sacrifício? Aí ele fala, Deus vai prover. E como Rashi explica, e se não, Yitzhak, se não vai você mesmo. Se não tiver carneiro, vai você mesmo. E o Yitzhak compreendeu. Esse foi o resumo da palestra que a esposa contou para ele. Eu também mandei minha esposa lá para ela apreciar meus discursos muito mais também. E aí ele ficou com aquela, né, que ficou meio engasgado. Primeiro, como você chega e levanta e fala para não aprender de Abraão? Se tem alguma dúvida de Abraão, senta e estuda. Vamos tentar entender. Tem muitas passagens na Torá que a gente não entende. Tenta quebrar a cabeça. E ele falou, era um final de semana. Eu não estava em casa com minha biblioteca. Eu precisei pegar o Humash e ler de novo. Ele falou, vamos ler o Humash. E aí deu esse discurso publicamente, sem fazer alusão ao que o outro tinha falado, mas ele falou do assunto. E eu vou complementar, ele falou, eu vou ler com vocês, e ainda vou complementar em cima daquilo do comentário que ele fez. Então, quais são as palavras da Torá? Bom, Abraão, ele vai lá, sai de casa, acorda cedinho para fazer a vontade de Deus, pega com ele o Yitzhak, etc., pega a lenha, o fogo, e os dois vão juntos. Tá faltando... Não, o fogo ele tinha. O fogo falta o quê? O carneiro. Antes disso está escrito, ambos andaram juntos. O que você pode dizer? Bom, pai e filho se amam. Pai está levando passear, por que não? Pai sai de casa, onde você vai? Não importa, eu vou com você. Bom, até aí está tudo bem. E Yitzhak ele diz para o Abraham, seu pai. Eu não sabia que era pai dele? Poderia dizer, Yitzhak falou para Abraham. Ou Yitzhak falou para o seu pai. Ele fala para Abraham, o seu pai. Beleza. O que ele falou? Diz a Torá, Vayomer. Ele falou. Segunda vez, Vayomer. Avi, meu pai. Já falou que é Abraham, já falou que é pai, ele vira e fala, pai. Bom, tá. O que você quer falar? Não, pera, não comecei ainda. Vayomer, aí o pai diz, Hineni, tô aqui. Manda, o que você quer? Tô aqui. Beni, meu filho. Tá redundante o negócio. Bom, fala, o que você quer? Vayomer. Aí ele disse.
Hine ha'esh va'etzim va'yetzer olah. Olha, estou vendo aqui o fogo, a lenha. Cadê o cego? Cadê o carneiro? Vayomer Avraham. Disse Avraham. Eloquim mirelo aseh leolá. Deus vai ver para ele, Deus vai arranjar para ele o carneiro. E aí ele termina dizendo, Beni, meu filho. Aonde Rashi explica, quer dizer, o Beni quer dizer, Deus vai ver o carneiro. Se não tiver carneiro, vai você mesmo. Mas de novo ele fala, meu filho. Vai Ilchush, Nehem Yardav, conclui o passuco dizendo, e ambos caminharam juntos. Já estavam juntos. Mas diz o Rashi que ele diz que caminharam juntos. Yitzhak entendeu completamente o que estava para acontecer. Yitzhak não era um bebezinho, uma criança inconsequente, ele tinha 37 anos de idade. Não é pai e filho andando, não era o filhinho, era um adulto. E aí, mesmo assim, apesar que ele entendeu, ele foi junto com o pai dele. Ele foi completamente junto com o pai dele. Essa é a... Andando junto, talvez aqui, na cabeça, os dois com a mesma ideia. Isso. Apesar, ele poderia falar, não, vai, então vai você. Eu tô... Vai na frente que eu estou chegando. Isaac tinha 37 anos e Abraão tinha 137. Sim. Ou seja, Isaac era muito mais forte que Abraão. Ele podia dizer, fisicamente, estou fora dessa. Sim. Ou seja, existiu a concordância completa. 100%. Porque senão 100%. Ele podia dominar Abraão. E até parte da pergunta, uma das perguntas que se faz, por que a gente fala que o teste era para Abraão? Tá bom, difícil para o pai matar o filho, mas tão difícil quanto é ele se entregar. Então, também foi um teste para Isaac, mas normalmente a gente atribui a Abraão. Então, se fosse eu, qualquer um de nós, você pensaria, bom, vai na frente que eu estou chegando. E Jacob, ele falou para Isaac, para o irmão dele, ó, eu estou indo, depois eu te alcanço, vai na frente que eu te alcanço. Ainda não alcançou, vai indo lá, não vou me arriscar, tá certo? E aí a resposta que o Rabino, essa história que eu sempre contei, a resposta que o Rabino falou, você só lê as palavras, você vê quanta emoção você tem, quanta proximidade você tem entre pai e filho. Ele diz, que ele fala, meu filho, meu pai, você vê aqui um carinho máximo. Por quê? Justo aqui. Ele falou, possivelmente, que a Torá fala pra gente, quando quer descrever uma relação de pai e filho, não é aquele antigo, quem lembra, beijinho, beijinho, tchau, tchau? Né? O que é? A gente, quando tem uma conversa, a conversa é séria. A gente está pronto para se entregar. A gente está pronto para entregar o nosso filho e o filho está pronto para entregar a si mesmo. Quando a gente fala de educação, tem que ser com convicção, tem que ser com compromisso total e absoluto. E é isso que a Torá quer transmitir para a gente. Não que ele foi conversar com ele quando ele ia matar ele. Não é isso que está falando. Você vê o diálogo entre pai e filho? Não era esse. O diálogo era, estamos prontos para fazer a nossa missão e se for necessário, a gente vai até o fim. E aqui eu vi uma coisa muito bonita, complementando. Sempre ele vira e fala pai. Então, você pode dizer que é um carinho. Então, alguns dizem, pai? Você ainda é meu pai? Você vai me levar para lá e você... Não estou entendendo. Você não está comportando como pai. E aí, não só isso, Abraham, se fosse eu, vamos supor que Abraham se convenceu, Deus mandou, Deus é o Todo-Poderoso. Eu vou ter que abrir mão do meu filho. É o que você pode imaginar. Então, Deus falou, eu vou fechar meus olhos, trancar minhas emoções, eu vou lá, amarrar meu filho, entregar, ufa, pronto, fiz a mitzvah. É o que Deus pediu, eu vou fazer, apesar que é muito difícil. Essa é sempre a sensação que a gente imagina que Abraham ele estava. Ele trancou, fechou tudo para fazer a vontade de Hashem. O filho dele chama ele. Pai, onde a gente vai? A gente vai fazer umas compras. Se fosse eu, você vai... Vamos distrair, falar de qualquer outra coisa. Não vou conversar, tem 3 dias ainda. Né? Vamos falar de qualquer outra coisa. E ele fala, pai, é isso mesmo? Ele já entendeu? Quando ele vira e pergunta, cadê o carneiro? Ele já estava cheirando o que estava acontecendo. Ele já entendeu. E ele vira, você é meu pai? E o que ele responde? Hinen. Hinen é, estou aqui. Eu estou 100% presente com você. E aqui é uma coisa muito bonita. Normalmente, quando a gente pensa em religião, especialmente alguém que é fanático, você imagina que ele foca em Deus e ele abre mão de todo o resto. Então, eu estou com Deus. Você é contra Deus. Tchau. Então, você é meu inimigo. Ou aquela pessoa que é ao contrário e fala, não, eu sou liberal. Deus fica lá e eu fico com a minha família. É o importante. O importante é a minha família, o meu bem-estar. Abraham, ele ensina para a gente essa expansão de sentimentos que eram contrários. Por um lado, fazer o que Deus quer.
o amor e convicção e comprometimento que ele tinha com Deus, até de sacrificar o seu próprio filho. Mas ele vira e fala, Hineni Beni. Eu não abri mão, não esqueci que você é meu filho. Eu estou agora, nesse exato instante, sentindo e estando presente com você no seu sentimento e continuo sendo pai. Eu não estou bloqueando as minhas emoções e esquecendo que eu sou seu pai. Eu não estou fazendo fanaticamente o que Deus quer e esquecendo o que eu estou sentindo. Ele estava presente 100% naquele momento. Por um lado, sentindo ainda como pai, sentindo o amor que um pai sente por um filho, que é a coisa mais forte que pode existir. Nunca um pai entregaria a sua vida para não entregar seu filho, Deus nos livre. Ele continuou com tudo aquilo e junto, naquele mesmo instante, ele conseguia aguentar e suportar esse contraste. Isso significa estar presente. Aqui eu comentar uma coisa que eu vi uma entrevista semana passada. Entrevistaram uma mulher, o sobrenome dela é Frankel, em Israel. O filho dela tinha sido um dos 3 meninos que tinham sido capturados pelo Hamas em 2014, se eu não me engano. 3 meninos que tinham sido capturados pelo Hamas, ficaram 18 dias lá e depois, infelizmente, descobriram que eles tinham sido mortos. Que essa mulher estava dando a entrevista, ela é uma grande professora, muito estudiosa, e ela contando como foram aqueles dias, tão relevante para a gente, como foi o apoio mundial, as brachot e tudo que ela recebeu. E hoje você vê ela uma pessoa, aparentemente, né, muito resiliente. E muito resiliente, muito forte. Claro, a gente não dá para a gente saber, mas ela hoje dá palestras, etc. Então, o que ela falou? Uma coisa, eu achei uma frase muito bonita. Ela falou, quando as pessoas hoje literalmente, estão indo na casa dos enlutados, muitos falam, seja forte, fica firme. Ela fala, a frase que eu desejo para eles, você tenha, não sei traduzir exatamente, mas ela falou que você tenha largueza, que você tenha amplitude. Obrigado, amplitude. Você tenha amplitude. O que quer dizer amplitude? Normalmente, quando acontece uma coisa muito triste, o nosso foco fica unicamente no desastre. E aquilo normalmente toma conta de toda a nossa vida. Normal. E a Torá considera isso. Tem o Shiva, tem o Shloshim, tem. Mas o que ela deseja, e é o que ela tenta fazer na vida dela, é tentar fazer com que o ponto preto na parede não seja tudo. Ter essa amplitude de poder enxergar que Baruch Hashem não tem mais filhos. Baruch Hashem tem muita coisa boa na vida dela. Baruch Hashem tem muita coisa a fazer. Casou os outros filhos e continuou a vida dela. E não permitir, não é ignorar. Ignorar é o que a gente pensou talvez que Abraão tivesse feito. Bom, estou com Deus, Deus manda, acredito nele, o que ele fez é para o bem, obrigado por ter me feito, tchau. Se você cortar o elo que você tem com o teu filho, e se você cortar a sua parte humana. Tem gente que vive assim, a pessoa bloqueia, né? As pessoas que sobreviveram ao Holocausto. Quantos deles estavam prontos para contar os sentimentos? Quantos estavam prontos para contar o que aconteceu? Quantos deles conseguiam abraçar seus filhos? Constipação emocional. Por quê? Se eu começar a sentir, eu morro. Não dá. Impossível reviver aquilo de novo. E a mensagem que ela transmitiu é, você tem essa amplitude. Você possa, aos poucos, abrir um pouco e conseguir saber, a dor é dor, nada vai tirar essa dor, não tem palavras, mas junto com essa dor, simultaneamente, conseguir estar presente para os bons momentos. Conseguir enxergar as coisas boas. Achei uma frase muito, muito bonita, que cabe muito bem exatamente com o que Avraham está dizendo. Ao mesmo tempo que eu estou pronto para sacrificar para Deus, eu não estou abrindo mão do meu filho. E esse é o verdadeiro Messirut Nefesh. O auto-sacrifício você pode apreciar muito mais agora, Avraham. Não é que ele bloqueou e falou, ele não é mais meu filho, eu vou fazer o que Deus quer, que já é grande. Enquanto ainda ele não bloqueou e continuou presente com o filho, ainda assim estava pronto para fazer o que Hashem queria dele. E é isso que talvez é importante para a gente ter nesse momento, que às vezes a pessoa fala, mas como eu vou ficar feliz? Como eu vou dedicar agora tempo ao meu trabalho? O meu trabalho é futilidade. Olha o que está acontecendo em Israel. Essas pessoas se sentem mal. O que estou fazendo agora? Estou me ocupado com besteiras. Eu devia agora estar sentado chorando. Então a gente está chorando. Por um lado, a gente está chorando e a gente não está ignorando esse sentimento, o que está acontecendo, a nossa ansiedade para que logo todos voltem para casa, e o que está acontecendo, e a nossa tristeza, e a ferida, e etc. Mas junto com isso, e ao mesmo tempo, a Torá ensina para a gente, tem que servir a Hashem com alegria, tenha fé total, olha para os vídeos, as pessoas como estão na frente de batalha, e como estão com confiança, e assim por diante. Então, o ser humano ele é capaz, e Avraham ensina para a gente, de ter dois sentimentos contrários ao mesmo tempo. A gente precisa alargar a nossa visão, acreditar que dentro do conjunto total
Hashem tem um plano maior. Como é possível? Vou matar meu filho, não vou ter mais continuidade, quem vai continuar meu trabalho? Não tem sentido nenhum. Não se preocupa, o plano de Hashem já está tudo feito, vai dar tudo certo, e realmente a promessa de Hashem deu certo, e Yitzhak vai ter muitos descendentes, você vai ser o pai de muitas nações, estamos aqui graças a essa promessa divina, que tudo deu certo. A gente está agora nos últimos instantes, a gente demonstrar um pouquinho mais de fé. Hashem, não entendo o que você fez, não tenho explicação, mas ainda estou com você, estou pronto para fazer o que for necessário para que em breve, Bezrat Hashem, a sua promessa se concretize. Mashiach, não, se eu quiser. Rabino Salomão falou uma coisa muito interessante. Deixa eu só parar aqui. Ele falou que